Olá, meu nome é Adilson Batista. Neste vídeo a gente vai trabalhar algo com plotagem 2D, com algo um pouco mais elaborado. Eu vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro o que a gente vai fazer nessa aula. Bom, supondo que a gente tem isso daqui. X recebe, vamos usar o comando linspace para criar um vetor unidimensional de 1 até 2 com 100 pontos. Y recebe x ponto elevado ao quadrado. Aqui o x vai de 1 até 2 com 100 pontos e o y recebe x ao quadrado. Esse ponto aqui quer dizer que a gente está levando ponto a ponto ao quadrado. Porque isso daqui não funcionaria, né? Não tem como multiplicar. Isso é uma matriz 1 por 100. Não tem como multiplicar uma 1 por 100 por uma 1 por 100. Essa multiplicação não é possível. Então, se fosse isso aqui, era isso que estava tentando fazer, x ao quadrado. Se a gente colocar o pontinho, quer dizer que está levando cada elemento ao quadrado. Plot, um plot bem simples. X por y, vamos rodar. O que a gente tem aqui? Olha o que tem de rota. 1, 1,2, 1,4, 1,6 até 2. É justamente isso que a gente vai trabalhar nessa aula, mas a gente vai pegar um exemplo prático bastante interessante. Que a gente não, ao invés de usar o plot, a gente vai usar o bar, que é uma plotagem 2D. O bar x e y, que é a plotagem no formato de barras. Mas a gente vai usar completou ali pelo y-label, mas não era isso que a gente queria. A gente vai pegar dados do Federal Reserve, que é esse site aqui. Vamos pegar alguns dados desse site e além da gente, não vamos trabalhar apenas com número, a gente viu que era número, mas a gente vai fazer algo um pouco mais sofisticado, a gente vai trabalhar com datas. Por exemplo, você tem um trabalho e você quer colocar as datas, por exemplo, conta de energia, quer que as datas aparecem na sua caixa de plotagem, é algo nesse sentido que a gente vai fazer. Este é o site que a gente vai conseguir os dados. Aqui a gente já tem os dados, aqui a gente está falando, olha, óleo cru, as datas e os valores em milhões de dólares, se eu não me engano. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos falar sobre essa plataforma, File Exchange, que é uma plataforma para... não é essa plataforma, File Exchange. Ah, claro, pronto. Agora sim, tá certo. File Exchange. E para a gente conseguir aqueles dados, a gente vai usar este comando aqui. Para conseguir os dados do Federal Reserve. Abrir ele aqui. Vocês vão ver que tem a avaliação, está disponível para download. E aqui está as funções. Já deixei ela aberta aqui. Então aqui tem como que a função funciona. Aqui ele obtém as datas. Aqui você vê que não tem a série. Então vamos voltar aqui nos dados. A data e a série. Esse reader também, mas isso não é importante para a gente no momento. E é assim que é a estrutura. A gente tem que colocar esse ticker. A data que a gente quer que começa. Para isso a gente tem que ter um conhecimento prévio dos dados. Aqui, por exemplo, especifica a data de início e aqui a data final. Esses dois dados, se forem omitidos, a gente vai pegar todos os dados que a gente tem disponível. Quem que é esse tipo? Vocês viram aqui que aqui a gente está falando de óleo. Então vamos ver na função. Olha aqui, óleo, OVXCLS, óleo, prata, VXCLS, esses códigos aqui, ouro. Então a gente vai trabalhar com esses dados. Eu já coloquei aqui. Eu já fiz o download dessa função. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo ela aqui. Então a gente vai começar. A gente pode, para ganhar até, para ficar um pouco mais fácil, ter certeza que a gente não vai errar. Pode vir aqui na função. Copia. Vamos abrir ela aqui para ficar mais claro. Abrir ela aqui do MATLAB mesmo. Pronto. Vamos fechar essas abas, então vocês já viram de onde que vem, que é do Federal Reserve. Aqui é a estrutura que a gente vai. Vocês verem aqui, vou deixar isso aqui marcado, que depois na hora que for mostrando o código eu volto aqui. E a gente está fazendo isso justamente para criar uma caixa de plotagem em 2 dimensões com o comando plot
E a gente vai colocar algumas dessas datas na caixa de plotagem. Então, a gente vai copiar aqui, com certeza que a gente não vai errar. Vamos começar com o óleo, que é aquela que a gente está vendo. Vou chamar de série óleo. Esse reader não é interessante para a gente não vai precisar dele. Quem vai ser o nosso ticker? Óleo, não devia ter fechado lá, mas dá para a gente olhar aqui. Aqui é o nosso ticker do óleo. Aspas simples. Pronto. Vamos escolher mais dois. Vamos escolher, pode ser prata e ouro, por exemplo. Aqui, né, eu fechei lá o prata, que já está fácil aqui. Já vou copiar aqui do ouro também. Aqui, prata. E aqui a série do ouro. Pagar. Prata, essa quantidade de caractere mesmo. Já está grifando de laranja, por quê? Porque tem variáveis com o mesmo nome. Essa aqui a gente vai chamar de série prata. Pode ser AG. Aqui, série ouro. Vou chamar aqui de ficar bonitinho com dois com o mesmo tamanho, com 2 caracteres. Melhor não vai ficar. E as datas, a gente vai pegar as datas apenas uma vez. Então, quando eu não quero essa variável ser repetida, a gente pode colocar esse comando aqui. Eu já falei em outras aulas que esse comando ele pode ser usado dessa seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui a vamos lá. Vou colocar aqui que a é igual a 1. Então eu estou fazendo um teste lógico. Isso aqui quer dizer diferente. Se eu fizesse aqui, eu estaria perguntando se a é igual a 1, fazendo um teste lógico. Se eu usar esse comando, eu estou fazendo diferente. Então, vamos rodar ele aqui, tirar ele daqui do nosso código, vamos rodar ele no workspace. Eu espero, o a é 1, aqui eu estou perguntando se ele é igual a 2, eu espero que a resposta lógica seja 0. Ele não é igual. O a é 1 e a resposta... Ah, tá certo, a resposta é 1, é isso mesmo, porque ele é diferente, né? Então a pergunta foi se o a era diferente de 1 e a resposta que ele é diferente, então é 1 mesmo, então tá certo. Ele é diferente, resposta lógica 1. E aqui neste caso, eu estou dizendo que eu não tenho interesse, eu não quero pegar as datas, já estou conseguindo as datas aqui em cima e aqui eu não quero pegar as datas, então estou simplesmente informando que esse campo eu não tenho interesse. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos definir, porque se a gente... Vamos ver aqui os dados. Olha a quantidade de dados que a gente tem. Então, uma coisa sempre muito interessante de trabalhar nesses tipos de arquivo é saber qual que é a dimensão dos nossos dados. Então, a gente vai fazer aqui essa seguinte abordagem. Vamos chamar aqui de comprimento recebe o length da série ouro. Vamos ver se eu começar a escrever aqui já vai completar. Pode ser a série ouro, pode ser a série do óleo. Aqui a gente vai saber quantos pontos que tem. Vou colocar um comentário aqui, que senão vai escrever a ponto e vírgula é importante, né? Que senão vai escrever esses dois dados aqui na tela. No meu caso, o Live Editor escreve aqui do lado. Aqui é óleo. Vamos escrever igual em inglês.
Aqui é a prata. Está tudo em português. Olha. Aqui faltou um ponto de vírgula aqui. E aqui é o ouro. Vamos rodar e a gente vai descobrir quantos elementos que tem nessa. $3.600. Olha aqui, ó, com 3.600. Essas datas aqui tem 3.600 por 1. As datas e aqui 3.600. Se a gente ver aqui, vê que a série do ouro tem 2.596. Então isso aqui, isso não é interessante para a gente usar. Vamos chamar de outro nome, que as séries não têm a mesma dimensão. Então, oil date, prata, e aqui ouro. Agora sim, porque as datas têm dimensão diferente, né? As séries são diferentes, as datas são diferentes. A gente vai escolher, vamos definir agora quantas datas, porque a gente está falando aqui de 3.600, 2.596. Naturalmente, com a caixa de plotagem, a gente viu ali que diz 1 até 2, ele plotou aí 5 valores. Então, naturalmente, não vai caber 3.600 datas na caixa de plotagem. Então, vamos definir uma variável aqui no início, no começo do código. Vou colocar em inglês, 10. A gente vai colocar a nossa caixa de plotagem com 10 datas. Essa vai ser a quantidade de data. Só que tem uma questão. Vamos pegar aqui. Vou ter que rodar de novo porque o call. Pode ser aqui o call date mesmo. Call date. Olha isso. A gente está falando de datas. E aqui tem um número. Este valor aqui, dia 10 de maio de 2007, ele se transformou neste valor numérico aqui, a hora que esse comando importou os números. Então a gente está falando de, ao invés de ter a data no formato que a gente quer colocar, ela já virou um número. E a gente está querendo pegar apenas 10 datas. Depois a gente vai converter esse número em data, isso não vai ser o X da questão. Antes disso eu preciso criar aqui, só reestruturar esses números. Call date. Vou colocar um underline. Recebe. Date. Time. Uma estrutura. Call data. Convert from. Não. Depois a gente pode fazer um teste sem esse comando aqui. Pelo menos na versão que eu trabalhei era necessário esse comando para estruturar as datas. Depois a gente confere lá na estrutura se isso realmente é necessário. Vou copiar aqui 3 vezes. Aqui vai ser a data da prata. E aqui vai ser do ouro. Pronto. As nossas datas agora elas viraram números. E a gente quer pegar apenas 10 datas para a nossa caixa de plotagem. Então a gente precisa criar, só que se a gente pegar 10 datas, as 10 primeiras datas, a gente vai pegar aqui as 10 primeiras.
não é isso que a gente quer, né? A gente quer plotar o gráfico e pelo menos ter uma referência de que datas são algumas dessas datas. 10, depois a gente vai mudar, né? Colocamos 10, depois a gente vai mudar para 11, 12. Isso não é o ponto. O que a gente fez aqui? Foi pegar o comprimento do vetor de dados. Com esse comprimento, a gente sabe quantos pontos que a gente tem. Só que aqui é o comprimento apenas do óleo. A gente vai ter que pegar o comprimento da prata e o comprimento do ouro. Então, novamente o length, série AG. Novamente o length, série, pronto, ouro. Então vamos comentar aqui, obtendo os dados. Aqui, comprimento ou dimensão, vamos de comprimento. Dos dados. E aqui, data para número. Na versão desktop, essa conversão aqui era necessária. Depois a gente pode conferir nessa versão online se isso realmente é necessário, porque aqui eu já estou vendo que ele já colocou no formato numérico as datas. Se não for necessário, como a gente só colocou um underline aqui, a gente faz um teste e substitui. O que a gente precisa fazer? Vamos pensar primeiro quais datas que a gente vai pegar do óleo. A gente já definiu que são 10 datas. Eu vou criar uma variável aqui, P, chamar de PO de P de óleo. O PO eu vou criar aqui um linspace variando da primeira data, eu quero a data 1. Qual que é o número de datas total? Qual que é a última data que a gente tem? A última data corresponde com o comprimento do vetor, né? Que é a última data. Vou até fechar essa aba. Comprimento, a gente está falando desta data aqui. Ó, tem até algumas falhas aqui nos dados. Essa data aqui de 2021. Então, eu quero da primeira até a última data. Mas quantas datas que eu quero? Aí que entra a nossa variável aqui no começo. Vou até comentar ela. Número de datas. Aqui, número de datas. Pronto. Vamos rodar, depois vamos escrever apenas esse PO aqui, que a gente vai ver um detalhe muito importante. Tudo funcionou. Você já consegue ver que esse PO ele tem alguns valores. Vamos escrever ele aqui que fica mais claro, que não deu para ver direito ali. O 10 elevado a menos 3. Vamos escrever ele aqui. Olha só, é 1000, né? Então esse primeiro valor aqui não é 0,01, é 1. Porque eu mandei ele começar em 1. Então naturalmente o primeiro valor tinha que ser 1. Mas olha só, esses números não são inteiros. Esse aqui é 400,9. Isso vai ser um problema para a gente, porque a gente vai usar esse PO para a gente pegar algumas datas de todas as datas que a gente tem disponível. Só que quando eu falo obter alguns valores, a gente fala de valores inteiros, porque a gente está falando de posição matricial. Então o que a gente vai fazer? Round, a gente vai arredondar esses valores. A gente vai ter que escolher, agora a gente vai ver novamente quem que é o PO. Olha, já dá para ver aqui que são valores inteiros, né? O 400,9,401. Então a mesma estratégia a gente vai fazer para o ouro e para a prata. Vou chamar aqui de PAG, PAU, PAU. Então, o que a gente pode fazer para tornar essa estrutura um pouco mais, esse problema um pouco mais dinâmico? Tudo
tudo que a gente está fazendo aqui praticamente é replicar de um para o outro. Então a gente vai ser um pouco mais dinâmico e vamos usar apenas um. Porque depois vocês sabem que tudo que eu estou fazendo para o óleo vai ser replicado para os outros. Daqui em diante a gente vai fazer apenas para um. Então a gente já tem a estrutura. Vamos escrever aqui o p-óleo. Vamos transformar esses daqui em comentário por enquanto. E a gente vai trabalhar apenas com o óleo. Vamos ver quem que é o p-óleo aqui. Olha, ele tem 10 elementos. O que a gente definiu ali que o número de datas é 10. Então, olha só, ele quer a data na posição 1, na posição 401 e assim vai. Até a data na posição 3600. Agora, a gente vai escolher essas datas e vamos transformar ela agora neste formato aqui, que é o formato que a gente quer colocar na nossa caixa de plotagem. Lembrando que se a gente pegar aqui, vamos lá, olha o data na posição P underline óleo, olha só, números. Não é isso que a gente quer. A gente não quer colocar esses números lá no nosso. Então a gente vai ter que fazer uma estrutura. Deixa eu até usar essa estrutura que está quase pronta. Essa estrutura aqui ela vai se chamar datas número para string. Está quase lá. Vou chamar aqui de data óleo. Só que a gente vai ter que usar esse comando aqui agora. Cell string na posição P. Vamos ver se isso vai funcionar direitinho. Deixa eu rodar, vou tirar o porcento aqui e vamos rodar. Search string comando double is not possible. Convert. Vamos ver esse erro, o que foi. Não é possível. Ah, certo. Aqui. A gente tem que usar. A gente faltou o underline. Essa conversão aqui, o datetime que eu levantei foi que na versão desktop era necessária, porque esses valores eles não são, deixam de ser do tipo double. Quando ele sai aqui no formato numérico, eles são double. Aqui ele converte para esse datetime. Então a gente tem que usar o underline aqui, usar os nossos valores ali. Agora deve funcionar. Vamos tirar o ponto e vírgula. Certo. 10 de maio de 2007. Vamos ver se a primeira data realmente é 10 de maio de 2007. Eu vou conferir a última primeiro aqui que está mais fácil. Dia 24 de fevereiro de 2021. 24 de fevereiro de 2021. Tá certo. 10 de maio de 2007. Também está certo. E essas uma são 10, né, estão espaçadas. Depois a gente vai trabalhar nesse valor aqui, porque ele está logo depois do clear do CLC. Quando a gente quiser, a gente vai vir e vai mudar ele. Agora sim que entra a questão. Como que a gente vai colocar essas estruturas na caixa de plotagem? Este é o ponto. A gente vai ter que ativar comando eixo. Não queria transformar em comentário não dessa forma. Deixa um comentário só. A gente vai ter que ativar esse comando, que é o ax. Ax recebe GCA ax.xtick e ax.x. Desculpa, o tick é letra maiúscula. Xtick label. Então vamos colocar o nosso. Eu falei que a gente ia usar o bar plot.
O bar ele não é tão dinâmico igual o plot, então a gente não tem aquela paleta de cores tão a gente usa o outro vídeo que eu coloquei que a gente estava trabalhando com o plot, então a gente tinha maior flexibilidade de usar as cores. O plot ele não tem isso. Vamos pegar aqui a série O óleo. Vamos usar aqui as cores de um jeito mais simples. A gente quer aqui a cor na vermelha. Então vamos usar entre aspas simples o red. O red. Não que eu me lembre funcione assim, mas vamos testar. Que eu sei usar só o R, mas vamos deixar o red aqui, porque o software está em constante evolução. Aqui, Axe, GCA, Axe X-Trick. Quem que vai ser o X-Trick? Vai ser justamente esse P óleo. Quer dizer, onde que eu vou colocar as datas? Nessas posições, a gente já definiu as posições. E quem que são as datas? As datas são o D óleo. Aqui estão os D óleo. Vamos rodar, isso deve funcionar, só que a gente vai fazer uma outra coisa. Por enquanto não. Vamos rodar assim. Depois eu vou mostrar mais um artifício aqui. Alguma coisa saiu errada. Pronto, algum erro de digitação que eu cometi aqui. Vamos rodar de novo. Aqui está. Olha como que eu não coloquei. A gente colocou 10 datas, vocês já podem ver, olha, a primeira 10 de maio, mas está uma sobre a outra. Então isso não ficou bom. Ou a gente vem aqui, reduz a quantidade de datas, ou a gente faz isso daqui que eu deixei para depois. A gente pode fazer, que é o X, tick, angle. Vou até selecionar aqui para ter certeza que eu não digitei errado dessa vez. Aqui a gente pode definir qual que é o ângulo. Tá? O ângulo aqui é em graus. Tá? Geralmente a gente está... No MATLAB a maioria das coisas está em radianos, né? Naturalmente em radianos, mas isso aqui é graus. Então a gente vai colocar essas datas com ângulo de 90 graus. Vamos ver como que ficou. Aqui estão as datas, elas ficaram com ângulo de 90 graus. Se a gente quiser um ângulo de 60 graus, por exemplo, fica um pouco. Olha, 60 graus. Então, a gente consegue, e a gente está falando de 10 datas, vamos manter aqui 90 graus e vamos aumentar para 20. Por causa disso que esse NDate ficou aqui no início do código. Eu quero aumentar o número de datas. Colocamos 20 datas na nossa caixa de plotagem. Tá aí, qualquer coisa, coloca nos comentários as perguntas que eu vou responder o mais breve possível. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.